O Segredo. Esse é o título do livro e da produção cinematográfica que vem num formato de documentário. E tem causado um enorme impacto em todo o mundo. Nessa obra, a autora Rhonda Byrne, ela argumenta que fragmentos de um grande segredo foram encontrados nas tradições orais, na literatura, nas religiões, na filosofia, ao longo dos séculos, mas que pela primeira vez ela reúne todas essas peças desse grande segredo numa revelação incrível que transformará a vida de todos que o aplicarem à sua vida. Eu não sei quantos de vocês já leram ou assistiram, já leram o livro ou assistiram o filme, ouviram falar sobre O Segredo. Esse documentário, O Segredo, traz depoimentos de escritores, pesquisadores e filósofos que defendem a existência de um segredo milenar, conhecido por alguns, como vocês acabaram de ver, alguns dos líderes da humanidade, e que nunca antes havia sido revelado, mas que agora é possível a cada um ter acesso a ele. E essa, utilizando o conhecimento do segredo, traz a chave do sucesso na vida daqueles que assim o aceitarem. No livro, a autora afirma que, ao colocar em prática os ensinamentos do segredo, você começará a entender o poder oculto e inexplorado que existe dentro de você. E essa revelação pode lhe trazer muita alegria em cada aspecto, cada dimensão da sua vida. E ela também atesta que o segredo contém a sabedoria de mestres da antiguidade, alguns mestres contemporâneos, homens e mulheres, que usaram o segredo para alcançar saúde, riqueza e felicidade. Ao aplicar o conhecimento de um segredo, surgem meios extraordinários para curar doenças, meios extraordinários para se adquirir riquezas, superar obstáculos e alcançar aquilo que muitos consideravam como impossível. E com certeza vem sempre a pergunta, afinal, qual é o segredo? Qual é o segredo? E eu vou estragar aqueles que não leram ainda. O segredo, em poucas palavras, é o seguinte: dentro de você há um poder magnético que é mais poderoso do que qualquer coisa no mundo, que permite que você atraia e torne realidade tudo o que você deseja. E esse poder centra-se em uma palavra: atração. Atração, como é posta no livro, é uma lei, conhecida como a lei da atração. E essa lei da atração ela é capaz de fazer qualquer coisa por você, basta você desejá-la de maneira incondicional. E você condiciona seus pensamentos e você nunca desiste. Inclusive é assim que muitos estão agora redefinindo o que significa fé inabalável. Byrne afirma categoricamente que a lei da atração é uma lei que sempre está agindo em todos nós, assim como todas as outras leis naturais, como a lei da gravidade, a lei da causa e efeito e assim por diante. É uma lei que explica o porquê de tudo que acontece na nossa vida, dizendo que as nossas emoções, que são produtos dos nossos pensamentos, produzem os acontecimentos do dia a dia. Em outras palavras, se tivermos boas emoções e pensamentos, nós então vamos atrair a nós bons acontecimentos. Do contrário, se nós tivermos emoções e pensamentos negativos, nós vamos atrair esses tipos de acontecimentos na nossa vida. Portanto, nós temos que ter cuidado com aquilo que nós pensamos, para não pensarmos aquilo que nós não queremos, porque se você assim pensar, irá acontecer na tua existência. No entanto, quando aquilo que tanto alguns buscam não acontecem, o livro afirma que pode ser dois caminhos. Ou é uma maneira de você remodelar o seu desejo, o seu pensamento, para torná-lo melhor do que era inicialmente, ou então porque você não tem desejado com a vontade suficiente. Para se ter um impacto, a ideia do impacto e do sucesso de O Segredo, a despeito dele ter sido lançado no final de 2006, eu fiz uma pesquisa nessa semana. Ele ainda está em segundo lugar na lista dos livros mais vendidos na área de autoajuda do New York Times.
com milhões de cópias vendidas em todo o mundo. Aqui no Brasil, um levantamento feito pelo Instituto Ibope Inteligência, a pedido do Instituto ProLivro, publicou esse resultado dessa pesquisa agora em maio passado, alguns meses atrás. Indica que os livros mais lidos no Brasil atualmente são, na ordem, o primeiro livro mais lido no Brasil, a Bíblia. O segundo livro mais lido, ou que as pessoas respondem qual livro que vem à sua mente, o Código da Vinci. Terceiro livro mais lido, O Segredo. Quarto livro mais lido, a série Harry Potter. É cultura aqui no Brasil. Quarto livro mais lido. Não é por menos que existe um grande interesse em conhecer o segredo. Afinal, conhecendo o segredo em si e aplicando seus conhecimentos, permite a qualquer um a garantia que a riqueza começará a fluir abundantemente na sua vida. Porque o universo vai começar a atender às suas necessidades. Sendo assim, você pode experimentar a mudança financeira que você sempre sonhou, obtendo tudo aquilo que você deseja. O segredo também promete, aqueles que estão com problemas na área emocional, o segredo promete inflamar a sua vida, os seus relacionamentos, o seu amor, sua paixão. Não importa os problemas do passado, sua vida emocional será outra. E, além disso, o segredo também aponta para a possibilidade de você ter controle do seu destino. Fazer com que o sucesso seja algo totalmente possível, real, previsível. E eu pergunto para vocês, quem que não quer ter essas coisas, hein? Dinheiro, relacionamentos sem dificuldades e sucesso. Tudo isso através da mente. Nós podemos atrair tudo o que nós queremos de acordo com os nossos pensamentos. Em outras palavras, você e eu, essa é a premissa do livro, O Segredo, nós nos tornaremos naquilo que nós pensamos. O segredo. No entanto, ao mesmo tempo em que milhões de pessoas acham a mensagem de O Segredo intrigante e inspiradora, essa mesma mensagem ela tem levantado diversas questões na mente daqueles que creem existir num segredo diferente. E eu trago a vocês algumas questões para sua reflexão nesse momento. Será que as forças que regem o universo, a nossa vida, são impessoais e separadas, como o segredo explica? Ou será que existe uma força, uma natureza pessoal por detrás do universo? Será que existe apenas um segredo? Que nossa mente atrai tudo de bom ou ruim à nossa própria vida? Ou será que, como no universo físico, o universo espiritual também tem uma série de leis que dirigem a vida humana? Será que tudo o que acontece na nossa vida é dirigido por nós mesmos? Ou será que existe um esforço colaborativo entre nós e uma força maior do que nós mesmos, que se importa conosco e tem um plano para a nossa vida? Responder essas inquietudes que acabo de mencionar, em certo sentido, ir além delas, é o objetivo da série que iniciamos hoje. O segredo. O segredo de Deus. Nos antigos escritos do profeta Jeremias, nós encontramos uma surpreendente passagem. Ao estar me preparando para essa série, quando eu estava estudando alguns meses atrás todo o tema, eu me deparei com esse texto e foi algo maravilhoso na minha experiência. Quantas e quantas vezes já li o livro de Jeremias, mas nunca tinha prestado atenção nesse versículo. Ouçam, Deus diz: clama a mim e responder-te-ei. E foi nessa parte que captou a minha mente. Deus diz: e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas, que não sabes. O mesmo texto é assim apresentado na tradução da Bíblia Viva. Deus diz: fale comigo e eu responderei. Pergunte-me e eu contarei a você segredos fabulosos sobre os meus planos. Deus, meus queridos, Deus tem seus segredos. E o que é mais maravilhoso é que Deus está disposto a revelar o maior segredo de todos a todos aqueles que o acompanham, aqueles que assim desejam,
a cada um de nós. Mas afinal, qual é o maior segredo de Deus, hein? E antes de responder essa pergunta, eu faço uma outra. Aonde está o maior segredo de Deus? É aqui, meus queridos. É aqui que nós encontramos o maior segredo de Deus. Foi dessa forma que Deus decidiu revelar de maneira específica a nós, seres humanos, seus segredos. E antes de irmos ao maior segredo de todos que nós encontramos aqui, eu quero relembrá-los de algumas razões pelas quais nós podemos e devemos confiar na Bíblia como a palavra de Deus. Por que confiar nela? O primeiro ponto é que ela chegou a nós, queridos, por intervenção divina. Ouçam esses textos. Pois nenhuma mensagem profética veio de vontade humana, mas as pessoas eram guiadas pelo Espírito Santo quando anunciavam a mensagem que vinha de Deus. E uma outra porção bíblica diz que, pois toda a Escritura sagrada, ela é inspirada por Deus. O segundo aspecto que podemos confiar na Bíblia é porque ela apresenta, a Bíblia apresenta a verdade sobre esse Deus. Examinai as Escrituras, disse Jesus Cristo, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Em um outro texto, alguns capítulos depois, do mesmo Evangelho de São João, ele diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Um outro ponto é que a Bíblia aponta para o caminho que nós devemos andar. Ouçam, pois toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. E num texto que é grandemente conhecido no mundo inteiro, diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Uma outra razão para confiarmos na Bíblia é porque ela transforma a vida humana. Diz a Bíblia, portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Em outro aspecto, queridos, é que a Bíblia guarda os segredos de Deus. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Fale comigo e eu responderei. Pergunte-me e eu contarei a você segredos fabulosos sobre os meus planos. Deus, queridos, Deus revela-se a nós através de sua palavra. Pra aquele negócio, cara? Você acredita que conseguimos? Pô, tava enrolado, né, bicho? Nossa, foi uma dificuldade. Mas assim, ó, deu trabalho, mas acabou valendo a pena. Pô, que bom, cara. Não, foi um sucesso cara. total. Legal, que bacana. Ah, não. O que foi? Você conhece aquele cara ali? Não conheço, não. Meu, esse cara é o mais chato que existe. É mal, É o do contra. Por exemplo, absolutamente tudo que você falar, ele é do contra. Ih, cara. Eu não sei não, a gente não termina uma conversa com ele sem você ficar louco da vida, viu? Mas a gente vai ter que passar no caminho, hein? Não, vamos ver se a gente desvia. Tá, vamos ver. Oh, olá, jovem. Por favor, Oi. vem cá um pouquinho, eu quero te mostrar uma coisinha. Ih, cara, ele reconheceu a gente. Ó, vê lá o que você vai falar. Fica tranquilo, vamos lá. Paulo! Saulo, meu nome é Saulo. Ah, Saulo. Oh, desculpa. Ah, meu amigo Tony, Oi, Tony. Tudo bom? Prazer, muito prazer. Prazer. o que você está fazendo aí? Cara, vou ganhar muito dinheiro. Estou escrevendo um livro. Ah, um livro? Isso nem se parece contigo. Que livro é esse? Ah, sabe aquele livro de muito sucesso que estão fazendo por aí? Um livro sobre o segredo do sucesso, alguma coisa. Mulher ganhou muito dinheiro. Eu sei que eu vou ganhar muito dinheiro com Ah, esse eu sei. É aquele, o título dele é O Segredo. Esse mesmo, muito bem. Só que eu não concordo muito com o que ela coloca, então eu vou colocar um pouquinho diferente. E diferente que você diz é o contrário do que está lá. Não, só um pouco. Que tal? Olha o título. A Revelação. A revelação frente ao segredo. Isso não é o contrário? Ah, só um pouco. Um pouco? Ai, Paulo, você não muda mesmo, viu? Ô, Tony, eu falei que o cara era um chato, viu? Olha, vamos embora, deixa esse cara. Não, deixa eu tirar falar com ele um pouquinho. Aliás, Paulo, Saulo, uma coisa. Esse título, A Revelação, na verdade já existe um livro com esse título. Não é muito original. Existe? Claro que não. Imagina. Existe, aliás, é um livro que está dentro da Bíblia. A Bíblia? É o último livro. Que é isso? O último livro é Apocalipse. Todo mundo sabe disso. É verdade, mas Apocalipse vem do grego.
E a palavra original é a revelação. Então, é verdade que algumas Bíblias apresentam o original, a revelação, como nome. Não pode ser? É verdade. O que eu vou fazer então? Ah, Paulo, fica com o seu livrozinho aí que a gente tá indo embora, vai. Não, peraí, vem cá, gente. Poxa vida, agora eu tenho que pôr um novo nome no meu livro. Me ajuda aqui. Ó, quem sabe se eu falar pra vocês alguma coisa do livro, vocês me ajudam. Vem cá, me ajuda aí. O cara é um chato, agora vai ter que aguentar esse maluco aí. Vamos lá. Fala aí, o que é o livro então, hein, Paulo? Eu não sei direito, eu não sei. Não sabe, então? Não, vem cá, Paulo. Peraí, caramba, peraí. Aqui, ó, tá aqui, ó. Olha só. O livro O Segredo fala que o segredo é a capacidade de atrair coisas boas. Nós temos a capacidade de atrair coisas boas e coisas más, né? Ou coisas más, é o nosso pensamento positivo, é a nossa força de vontade, é o nosso pensamento. Eu não concordo muito bem com isso. Discordar, né? Isso aí é de praxe. Não, é que eu acho que eu estou colocando no meu livro que tem uma força superior, que ela se interessa por nós. O que vocês acham? Na verdade, isso está naquele livro Revelação que eu te falei. Claro que não. É verdade. Aliás, lá ele chama essa força que você diz de Deus. E que é uma força que governa tudo e todos e que ama cada um de nós. Imagina. O meu livro, eu coloco essa força como sempre existiu. Ele é o princípio de tudo, ele é o fim de tudo. É um uma super poderosa força. Na verdade, isso já está no livro. Ele diz que, até de uma forma poética, né? É o alfa e o ômega. Diz que ele chama de todo-poderoso, na verdade. Não é possível. Olha, de qualquer forma, no meu livro, aliás, no livro O Segredo, fala que essa força, ela tem a capacidade de... Não a força, né? Mas a gente tem a capacidade de conseguir coisas boas e coisas más. Ou más. E eu coloco aqui que este poder é um poder que nos ajuda nas dificuldades, nas coisas boas, mesmo nas coisas ruins. Uma coisa pessoal mesmo, meu lado. No seu livrinho aí não tem isso. Desculpa te desapontar, meu amigo, mas já tem. Aliás, tem um texto, se eu não me engano, no 7º capítulo desse livro, que diz que irá nos levar para as fontes das águas da vida e que irá nos enxugar todas as lágrimas dos nossos olhos. Mais pessoal que isso, eu não conheço. Não é possível! Agora só falta você falar que ele sabe o que eu penso, sabe o que eu faço, até onde eu moro. Na verdade, sabe, o livro traz que o Deus, ele conhece nosso pensamento, nossos sentimentos, já conhece tudo sobre o nosso respeito. Pô, cara, eu não acredito nisso. Desculpa te desapontar de novo, mas nada do que você está escrevendo é novo. Na verdade, você está a favor de uma coisa que já existe há um bom tempo. A favor? Pô, cara, mas que droga! Como esse cara é chato! Agora, por sua culpa, eu tenho que escrever outro livro. Ai, cara, gostei disso, adorei, cara. Putz, cara. Na verdade, assim, você conseguiu ser mais chato do que ele, né? O que é isso, cara? Não, é que assim, é a primeira vez que também a gente consegue trocar uma ideia com ele e ele fica chateado e não eu, né? Tá. Mas é que existe mesmo esse livro aí que você tá falando? Claro que não. Tô brincando, cara. Claro que existe, pô. Tá na Bíblia. Eu te mostro. Tem uma lá em casa. Eu fiquei interessado. Onde que eu consigo? Deus revela-se a nós através de sua palavra. E em sua palavra nós encontramos o maior segredo de todos. Eu pergunto a vocês, estão prontos para descobrir qual é o maior segredo de todos? É simples. Simples. O maior segredo de todos é o seguinte: se você buscar a Deus, Ele se manifestará. Não importa qual seja o estágio espiritual que você se encontra. Quem sabe após a decisão de pela primeira vez abrir seu coração a Deus, vivendo um companheirismo com Ele por anos, quem sabe, ou até mesmo ao retornar a esse Deus depois de um período de afastamento, o ponto de partida é sempre o mesmo: a decisão de buscá-lo. É aqui que tudo começa. Esse é o maior segredo. Se buscarmos a Deus em sinceridade, nós o encontraremos. E Ele mesmo afirma em sua palavra: vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor. E para que esse encontro seja real,
nós precisamos de fé, porque ela é a chave que abrirá as portas para todas as bênçãos que nós necessitamos na nossa vida. E aqui, queridos, aqui encontramos a maior diferença entre a fé cristã e as demais religiões mundiais. Aquele a quem nós buscamos é um Deus pessoal, que nos conhece individualmente. Um Deus que se importa conosco. É um Deus que assegura a cada uma de suas criaturas, a mim e a você, a oportunidade de encontrá-la. E aqui não há segredo. Não há privilégios especiais somente para um grupo de pessoas. Não há discriminação alguma. Como é que nós podemos ter essa convicção? Porque foi Ele próprio, o próprio Deus, que iniciou essa busca. No início de sua palavra, no primeiro livro, nós encontramos um momento em que Deus demonstra o seu real compromisso conosco, com a raça humana. Logo após nossos primeiros pais terem decidido desconfiar do seu Criador. Logo após nossos primeiros pais terem decidido viver suas próprias vidas. Deus vai ao encontro deles. E lá no 3º capítulo de Gênesis, no versículo 9, nós lemos: mas chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Deus veio ao encontro do homem. E hoje, queridos, Deus ainda está disposto a demonstrar seu amor por nós. E esse é o maior segredo da fé cristã. Nós encontraremos Deus, porque Ele deseja ser encontrado. E mesmo se tentarmos fugir, Deus continuamente busca viver ao nosso lado. O que eu vou compartilhar com vocês nesse momento é algo muito pessoal. E espero que vocês compreendam isso. Aproximadamente 25 anos atrás, eu era um adolescente, com os meus 15 anos, já fizeram as contas, né? E nesse período, meus pais estavam morando fora de São Paulo, no estado do Pará. Meu pai estava a trabalho lá e eu fiquei aqui em São Paulo para continuar meus estudos de 2º grau. E nesse período eu morava na casa de alguns amigos, que gentilmente cederam um quarto para que eu pudesse concluir meus estudos. E vocês sabem muito bem como é a vida de um adolescente. Dizem situações, momentos que você acha que você sabe tudo, não concorda com o que dizem a você. E geralmente na adolescência, cada um de nós também passa por uma crise espiritual. A despeito de ter crescido num ambiente cristão, ter sido levado a um encontro com Deus, de certa forma, através da orientação da minha mãe, do contato, convívio da igreja. Eu vivia uma crise tremenda. A crise que nos leva a tentar encontrar resposta para as grandes perguntas que nós fazemos a nós. Por que eu estou aqui? Para onde que eu vou? O que Deus quer com tudo isso? Será que Deus existe mesmo? Eu lembro que numa noite eu estava voltando para casa e do local onde eu descia do ônibus até a casa onde eu estava hospedado, a distância é aproximadamente, eu creio que uns 900 metros, 800, 900 metros. E eu desci do ônibus e eu tinha que passar por uma avenida com 3 pistas de um lado, 3 pistas do outro, com um canteiro de flores no meio. E eu ali meio desiludido da vida, de repente eu escutei uma explosão. E era em cima da minha cabeça. Eu olhei para cima, assustado. Vocês sabem esses transformadores que ficam nos postes elétricos? A coisa explodiu em cima de mim. Um barulho tremendo, eu assustei. Quando eu olhei para cima, era uma noite bem nublada, você podia ver as nuvens. Mas no momento que aquele barulho chamou a minha atenção, eu olhei para cima, no céu eu vi, entre as nuvens, aberto um pedacinho. E eu podia ver o céu, além das nuvens. E eu olhei para cima, e na hora, parecia que eu estava olhando para Deus, mas com a dúvida, será que o Senhor existe mesmo? E na inocência ali de um adolescente, eu fiz algo que eu não sei se agiria da mesma forma hoje.
Mas eu olhei para cima e falei, Senhor, o Senhor existe mesmo. Eu quero que o Senhor me prove. Fiz um desafio para Deus. Pouco antes disso ter acontecido, alguns metros atrás, eu vi alguns cães, alguns cachorros na rua. Aí eu falei, Senhor, é o seguinte, o Senhor existe mesmo, manda um desses cachorros me seguir até em casa. E continuei andando. Como se nada tivesse acontecido. E faltava ainda mais ou menos uns 400 metros, a metade do caminho, uns 400 a 500 metros para chegar na casa. Eu estava na calçada, aí conforme eu ia para frente, eu fui atravessando a rua, atravessei as 3 primeiras faixas, pulei o canteiro das flores, atravessei as outras 3 faixas e estava na calçada do outro lado, uma avenida larga. Cheguei numa esquina, passava por uma outra rua, cruzei a rua e cheguei na casa, uma garagem não tão grande, de grades. Eu abri a garagem e deixei o portão aberto. E fui em direção à porta, uma escada para poder subir para casa. E na hora que eu abri a porta, eu lembrei do portão aberto. E eu virei para trás. E quando eu virei para trás, aproximadamente um metro de mim, um daqueles cães estava sentado, olhando para mim. Olhei para ele, ele olhou para mim, levantou, deu as costas e saiu. E eu congelado. É até difícil expressar o que eu senti naquele momento. Talvez para vocês foi uma coisa, o pastor está louco, banal, mas para mim foi muito forte aquele momento. E eu digo para vocês, daquela experiência para cá, eu poderia citar e contar para vocês centenas de outras experiências na qual eu tenho a plena convicção de que Deus atua na minha vida, na vida da minha família, na vida daquilo que está ao nosso redor. Quando nós buscamos a Deus em sinceridade de coração, queridos, nós o encontraremos. E esse encontro com Deus não precisa ser necessariamente algo miraculoso ou sobrenatural, não. Pelo contrário, a maioria dos encontros que nós temos com Deus ocorre nas coisas mais triviais da nossa vida. Ao nós escutarmos uma música, ao vermos um programa na TV, através de uma ligação telefônica, lendo um livro, ou quem sabe atendendo o convite de um amigo para ouvir uma palestra sobre o livro O Segredo. Nós nunca sabemos quando Deus se manifesta. Portanto, nós não podemos desperdiçar as oportunidades que Ele coloca na nossa vida. Porque o que realmente importa é isso. Se você buscar a Deus, Ele se manifestará. Esse é o maior segredo e a base para todos os outros segredos de uma jornada ao lado de Deus. E essa é a grande nova que Ele coloca a cada um de nós. Porque hoje, queridos, Ele está esperando por você. No entanto, a nossa experiência raramente é a mesma. Aqui entre nós, ou entre as pessoas que vão ouvir essa mensagem na internet ou vão assistir esse DVD, nunca todos estamos no mesmo estágio na nossa vida espiritual. Por exemplo, se você ainda não o conhece, se você ainda não conhece a Deus, eu queria dizer uma coisa a você: não se intimide, busque-o. Cada vez que você pensa na possibilidade de conhecer a Deus, você já está respondendo à impressão que Ele mesmo está causando na sua mente. Portanto, responda positivamente àquela pequena voz, aqueles pensamentos, aquelas inquietudes. Converse com Deus. Diga a Ele que você deseja encontrá-lo. Diga para alguém que já o encontrou que você também deseja viver a mesma experiência. Se você já conhece a Deus, mas não consegue encontrá-lo, eu gostaria que você ouvisse com atenção, porque isso também acontece. Existem momentos na nossa vida que a gente já toma a decisão de viver ao lado de Deus, mas a única coisa que ouvimos é silêncio. Buscamos tanto a direção dele na nossa vida, mas não conseguimos ouvir. Parece que nós estamos vivendo
como que perdidos numa selva. E Deus está distante. Não podemos encontrá-lo. Nesses casos, ou existe uma razão para o aparente silêncio, ou Deus está falando e nós não estamos preparados para ouvir. Esses momentos, queridos, mesmo sendo difíceis de serem superados, fazem parte da nossa vida espiritual. No livro dos Salmos nós encontramos diversos textos que apontam para essa realidade. Certa vez Davi escreveu o seguinte: ó Senhor, responde-me depressa, porque meu espírito já desfalece. Não te escondas de mim, senão nada me restará a não ser a morte. É normal passar por essas experiências assim. Eu gostaria só de abrir um parênteses aqui, porque hoje, de uma forma especial, ao terminar a primeira sessão, como há muito tempo eu não vi, o número de pessoas que queriam conversar ao final. E a grande maioria deles mencionou a mesma coisa. Pastor, eu tenho tentado, mas não escuto Deus. A experiência é exatamente o que eu acabei de mencionar. Parece que muitas vezes nós não conseguimos encontrá-lo. Queridos, essas situações fazem parte da nossa jornada, mas a solução é sempre a mesma. Busque a Deus, mesmo quando aparentemente Ele está distante. Ele nos assegura que nós podemos confiar em sua pessoa, em seu caráter, e Ele não nos desamparará. Lembre-se que o mesmo Davi também escreveu: os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandonas os que te buscam. Que promessa maravilhosa é essa! Deus jamais abandona aqueles que o buscam. E aqui nós vemos o maior segredo, queridos, revelado de forma real àqueles que tomam essa decisão, a decisão de buscá-lo. Nunca se esqueça: Deus quer que nós o busquemos, e quando assim nós fizermos, Ele recompensará a nossa busca. A Bíblia diz: sem fé ninguém pode agradar a Deus, porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe e que recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. Ele recompensa aqueles que procuram conhecê-lo melhor. E aqui, senhoras e senhores, você não precisa ter uma fé do outro planeta para ter o cumprimento dessa promessa na sua vida. Você precisa apenas buscá-lo. Logo depois que eu e minha família nos mudamos para o Brasil, no início da Nova Semente, pouco mais de 3 anos atrás, foi uma experiência interessante para nós, porque nós tínhamos uma missão de começar essa comunidade, eu e ela, e os nossos 2 filhos pequenininhos. E a nossa pressa era assim: o que a gente faz? Começamos aonde? Com quem? E foi um processo de oração. Nós orávamos: Senhor, coloca as pessoas na nossa vida. Exatamente 8 dias depois que nós chegamos aqui em São Paulo, eu conheci uma pessoa que é membro da nossa comunidade hoje, e ele disse para mim: o que você tem para fazer amanhã? Eu disse para ele: eu não tenho nada nos próximos anos, minha agenda está vazia. Ele disse: vai na minha casa amanhã. E eu fui na casa dele. Foi lá que eu conheci Dr. Rui, que é membro aqui da nossa comunidade. Foi nesse dia. E nós estávamos ali conversando, de repente tocou a campainha do apartamento. Era um grupo de estudos que estaria começando, era a primeira reunião. Tocou a campainha e o dono da casa foi atender. Quando abriu a porta, lá estava ele, aquele vozeirão alto, dizendo: meu nome é Carlos Eduardo Serri, pode me chamar de Cadu. Ele disse para a gente. Ele falou assim: me convidaram para vir para um estudo da Bíblia, e me disseram que era esse endereço, e eu vim, estou aqui. O amigo que o convidou não foi, mas ele aceitou o convite, teve a coragem de ir sem conhecer ninguém. Chegou lá na casa, sentou no sofá, e nós temos o costume de, quando fazemos os estudos, de dar a oportunidade de cada um falar alguma coisinha, ou pedir algo para que pudéssemos orar. Chegou nele e disse: eu não tenho nada para pedir porque eu não tenho fé. Eu admiro vocês, que vocês têm fé, por isso que eu estou aqui. Na primeira sessão ele estava aqui, estava sentado ali no fundo. Ele disse para mim que não poderia estar nessa. Hoje o Cadu faz parte dessa igreja, dessa comunidade. Ele tomou a decisão de aceitar Cristo em sua vida no ano passado. E podemos ver de forma maravilhosa como é que Deus operou na vida desse homem. O que é que ele fez? Simplesmente ele deu um passo. Mesmo sem crer, ele deu o passo da fé.
palavra de Deus, queridos, nas palavras do próprio Jesus Cristo, nos diz o seguinte: peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Para viver o maior segredo, você apenas precisa dar o primeiro passo em direção a Deus. Abra seu coração a Ele. E esse encontro pode ser em qualquer lugar. Talvez seja uma ótima ideia você buscar um local tranquilo, em meio à natureza, e dizer a Deus que você deseja conhecê-lo. Abra sua alma a Deus. Peça a Jesus que Ele se manifeste em sua vida. Outra vez, se você ainda não tomou essa decisão na sua vida, o momento e o local ideal talvez sejam aquilo que Deus lhe concede hoje e aqui. Abra seu coração a Deus. Outra sugestão é que você, como mencionei há pouco, você busque ajuda com alguém que já teve um encontro com Deus, alguém que conhece esse Deus. Aproxime-se dessa pessoa e busquem a Deus juntos, quem sabe em oração. Se você nunca fez isso, pode até parecer meio estranho, mas não tenha dúvida que será uma experiência especial na sua vida espiritual. E a última sugestão: busque a Deus através de sua palavra, sua carta de amor para você. Você o encontrará nessas páginas. Porque isso aqui, queridos, não é papel e tinta. Aqui nós encontramos o caminho que Deus quer que nós sigamos, o caminho que nos leva a Ele. E se você buscar, você o encontrará. Ele falará ao seu coração. E como eu disse na primeira sessão, digo a vocês: se qualquer pessoa aqui entre nós não tem uma Bíblia em casa, me procure a saída. Eu tenho uma para você. Busque a Deus. Busque a Deus. Se você nunca leu a Bíblia, ao levá-la para casa, você que tem, inicie esse encontro com Deus. Eu sugiro que você leia o livro dos Salmos. Quem sabe o Evangelho de São João no Novo Testamento. E antes de ler a Bíblia, ore. Fale com Deus: Senhor, eu quero que o Senhor fale a mim. Peça a Ele a direção, a sua presença. Porque Ele diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Busque e você o encontrará. Mas eu não poderia concluir a mensagem de hoje sem deixar de mencionar um aspecto que é fundamental na nossa busca a Deus. Confiança. Confiança é a chave que abre a porta para as bênçãos que provém de Deus. E o conselho divino é o seguinte: confie no Senhor de todo o coração e não se apoie na sua própria inteligência. Lembre-se de Deus em tudo o que fizer e Ele lhe mostrará o caminho certo. Como eu gostaria que hoje cada um de vocês pudessem sair daqui, se não com esse verso memorizado, mas pelo menos com a referência para você ler em casa. Provérbios 3, 5 e 6. Confie no Senhor de todo o coração e não se apoie na sua própria inteligência. Lembre-se de Deus em tudo o que fizer. Tudo. E Ele mostrará o caminho certo. Queridos, o ato de confiar, ou como nós costumeiramente chamamos ter fé, é o único caminho que nos levará ao encontro e uma experiência real com Deus. Confiar é a essência da fé. Aprender a depender de Deus e confiar em sua direção causará uma revolução na sua vida. Nesse período de férias, eu tive a oportunidade de, com a minha família, desfrutar momentos maravilhosos, mas também mais próximo dos meus filhos. E vocês sabem, eu tenho 3, o do meio é o menino, e ele tem medo de água. Apesar de querer entrar na piscina, tem um pouquinho de medo ainda. Não sabe nadar. Mas é interessante que quando eu estava na piscina com ele, ele dizia: papai, me segura. Ele ia para a beiradinha da piscina e eu falava: pode pular, filho, confia no papai, você não vai afundar, eu te seguro. E ele pulava. Ele pulava. Ele pulou porque ele confia em mim. E eu não vou desapontar meu filho. Quantas e quantas vezes Deus diz a mesma coisa para nós: filho, pula,
filha, pula. Mas infelizmente nós fingimos que não ouvimos. Ou em outras situações nós simplesmente não acreditamos. E aqui, meus queridos, existe um outro segredo que temos que aprender sobre Deus. Nós não precisamos enxergar todo o caminho ou entender todos os fatos para confiar nele. Houve um homem há muito tempo atrás que teve um encontro muito especial com Deus. E desse encontro ele decidiu seguir a orientação divina, mesmo que ele não compreendesse todas as circunstâncias, mesmo que ele não entendesse os fatos que estão envolvidos em suas decisões. O nome desse homem era Abraão. A Bíblia afirma que foi pela fé que Abraão, ao ser chamado por Deus, obedeceu e saiu para uma terra que Deus lhe prometeu dar. Ele deixou o seu próprio país, sem saber para onde ia. Deus se manifestou a Abraão e disse: Abraão, faça as malas. Tudo bem, Senhor, vou para onde? Para onde eu te mostrar. Mas aonde mesmo, Senhor? Para onde eu te mostrar. Apenas saia. Queridos, Abraão não sabia para onde ia, só que ele confiava em Deus. E isso é tudo que importava para ele. Era tudo que ele precisava, confiar em Deus. Abraão aprendeu a confiar em Deus porque Abraão conhecia a Deus. Assim como meu filho me conhece, ele pula sem medo nos meus braços, mesmo quando eu estou num ambiente que é perigoso e desconhecido para ele. Da mesma forma, nós precisamos aprender a confiar em Deus, em virtude de quem Ele é, e não tendo como base as circunstâncias ao nosso redor. Nós precisamos, queridos, aprender a confiar no amor e no caráter de Deus, e não na percepção daquilo que nós enxergamos na nossa vida diária, na rotina do dia a dia. Nós precisamos aprender a confiar nos propósitos e no plano de Deus a nós, e não naquilo que nós imaginamos ser o melhor. Nós precisamos aprender a confiar no poder e na soberania divina, mesmo quando nós não entendemos todos os porquês da nossa existência. Isso, queridos, é ter fé. Isso é ir para onde nós não sabemos. Queridos, o detalhe importante é que, de maneira muito similar aos nossos relacionamentos humanos, somente confiaremos em Deus se nós o conhecermos, se nós soubermos quem Ele é. E para conhecê-lo, você e eu precisamos buscá-lo. E você o encontrará se você o buscar de todo o seu coração. Então, o que mais você está esperando? Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o seu coração. Busque a Deus e você o achará. Oremos. Pai eterno, Senhor, é muito simples para ser verdade. Senhor, é muito simples para ser verdade. Nesse mundo que vivemos, que para se conseguir as coisas temos que lutar, batalhar, vencer, fazer o nosso melhor. É difícil crer que é tão simples, que só precisamos pedir e ir em Tua direção. Mas, bom Deus, eu suplico a Ti de uma forma especial, a cada pessoa que aqui está presente, a cada pessoa que ouvirá essa mensagem ou assistirá esse vídeo, que eles possam, Pai, tomar essa decisão, a decisão de viver em sua existência o maior segredo de todos, que é a decisão de buscá-lo. E, bom Deus, suplico a Ti que Tu possas honrar Tua promessa, porque Tu nos disseste de que quando nós o buscarmos de todo o nosso coração, quando nós buscarmos a Ti com todas as nossas forças, nós o encontraremos. E, Pai, Te suplico, manifesta-te, Senhor, a vida de cada uma dessas pessoas. Manifesta-te, Senhor, na minha vida, e que nós possamos buscá-lo dia após dia, e que possamos encontrá-lo, Senhor. Deus, lá fora dizem que existem outros segredos.
mas que nós possamos, bom Deus, buscar em Tua palavra viver esse que é o maior segredo e ter a nossa vida segundo o Teu coração. Seja conosco, Pai. Abençoa-nos. Isso eu te lhe suplico em nome, pelo amor de Teu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.